Então, vamos lá. Tirando de dentro de nós tudo aquilo que nós não queremos. Através da respiração, nós vamos tirar aquilo que não serve mais e da inspiração absorver tudo aquilo que nós queremos. Então vamos lá, vamos primeiro esvaziar, tirar aquilo que eu não quero, para abrir espaço para aquilo que eu quero. Tirando tensões, preocupações, tristezas, medos, ansiedades, angústias, tristezas, tudo que eu não quero. Tirando doenças, tirando mal-estar. Cada um sabe o que não quer mais, então vá tirando de dentro de você tudo o que você não quer. Expulsando de mim aquilo que não me serve. E agora vamos inspirar aquilo que eu quero. Deixando entrar luz, deixando entrar mais vida, deixando entrar paz. A paz que aquieta o nosso coração, que aquieta a nossa alma. Deixando entrar saúde, inspirando amor. Se preencha com tudo aquilo que você quer. Deixe entrar. Sinta mais vida dentro de mim. Mais saúde. Mais equilíbrio. E o que mais você desejar. Permita agora receber a energia, a luz que vem de cima,
do céu. Sinta sob seus pés o planeta Terra. Deixe a energia da Mãe Terra subir através dos seus pés. Sinta a energia negativa da Terra e a energia positiva do céu. Sinta essas energias circulando no seu corpo, fazendo todo o trajeto, todo o caminho, até se encontrar no coração. A energia do céu vem descendo, faz todo o trajeto do corpo, sobe de novo e para no coração. A energia da terra sobe através dos pés, faz toda a volta e para no coração. Quando as duas energias se encontram, uma luz interior se acende. E ela começa a expandir. Conforme ela vai expandindo, as células que ela toca também se acendem. E conforme a expansão vai acontecendo, você vai se acendendo internamente. Cada célula do seu corpo se acende. Brilhando, feliz, saudável. Mantendo a respiração. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Enquanto essa luz vai se expandindo, até você ser totalmente luz. Até você ser a sua própria essência. Você é luz. Deixa essa luz se expandir e ela vai expandindo para fora do seu corpo. E ela expande cada vez mais. E você vai se sentindo totalmente iluminada, energizada. Visualize essa luz formando uma aura de proteção em torno de todo o seu corpo. Você vai se nutrindo
com essa energia, com essa luz. Observe seu corpo, veja se tem algum pontinho apagado. Se tiver, focalize toda a sua atenção ali e acenda esse ponto, colocando luz de cura, um raio de luz de cura, acendendo qualquer ponto que esteja apagado. Tome uma respiração profunda. Percebam que à sua volta você vê a sua família de luz. Você vê todo o seu sistema. Como se fossem estrelas no céu. Você vê todos os integrantes do seu sistema. Olhe para eles e faça uma reverência. Diga a eles: eu vejo vocês. Meus amados ancestrais, eu vejo vocês. Eu me conecto com cada um de vocês. Visualize como se fossem fios de uma teia, se conectando a cada um dos seus ancestrais. Cada pontinho conectado a outro e a outro e a outro, e você também conectada a essa teia que liga cada um dos seus ancestrais. Veja que emoções vêm à sua mente. Perceba. Observe os medos. Observe a arrogância. Mas não faça nada. Só olhe. Olhe para cada um. Cada medo que surgir, olhe. Simplesmente olhe. Cada emoção que você perceber, olhe para ela. Não faça nada, só observe. Neste momento, nós estamos com o observador ligado. Agora, olhe através dessa emoção. E se liberte delas. Quando você olha através,
você percebe que ela é só uma ilusão. Liberte-se, solte. Pense numa emoção que te incomoda. Que tipo de emoção te incomoda? Talvez você tenha um temperamento ruim, uma disposição medrosa, não importa, seja o que for, você precisa ver. Olhe para essa emoção que incomoda. Quando você conseguir focar e ver, mergulhe nela, mergulhe dentro dela. Quando você mergulha no mar, tudo mais desaparece, não é? Então, mergulhe na emoção e deixe ela desaparecer. Deixe ela desaparecer total e completamente. E tenha a certeza de que ela nunca mais vai te incomodar. Quando você tenta mudar as coisas, tudo acaba parecendo que está bem por um tempo. Mas, de repente, você está do mesmo jeito que era antes. Com pessoas diferentes, lugares diferentes. No fundo, é como se você não quisesse mudar nada. E você só muda no momento em que você quer mudar. Por você. Porque isso te faz bem. Porque isso é bom. Fique quieto e olhe. Olhe para dentro de você. Quando você fica quieto e observa, o que você está olhando também olha para você. Como é essa emoção que olha para você? Não tente interpretá-la, só olhe. Olhe totalmente sem apego. Nós acabamos de soltar. Tudo o que você precisa saber lhe será revelado. Mas você só precisa olhar.
Não faça nada. Solte. Solte, não segure nada. Abra suas mãos e solte. Relaxe seus pés e solte. Relaxe sua boca, seu maxilar. Solta, não segure nada. Solte os ombros, solte os braços, solte as costas. Tudo o que você precisa saber lhe será revelado como uma imagem na tela da consciência. E você ficará feliz, radiantemente feliz. E não precisa de motivo algum para isso. Mergulhe e você encontrará a paz. Uma paz que você nunca sequer sonhou que pudesse existir. Sinta essa paz dentro de você. Sinta essa felicidade dentro de você. Inspire e solte. Solta tudo e fique em paz. As respostas vêm para você quando você solta, quando você relaxa. Inspira e solta. Agora observe seus ancestrais, como estão brilhantes e sorrindo. Também são luz. A sua luz se expandiu e iluminou cada um dos seus ancestrais. Observe todos eles iluminados com a sua luz. Meus amados ancestrais, eu recebo de vocês todas as bênçãos, toda a força, e devolvo a vocês o destino de cada um. Assim como eu sigo com o meu destino. Cada um de vocês tem o seu próprio destino. Eu fico com aquilo que me traz paz. E sigo em frente para o meu destino. Leve, feliz e em paz. Reverencie seus ancestrais. Agradeça a eles a presença e as bênçãos.
comece a perceber, sentir o seu próprio corpo. Comece a se situar. Onde eu estou? Quem eu sou? Comece a sentir seus pés, suas mãos, movimentando mãos e pés. Faça um alongamento no pescoço, nos braços. Tome uma respiração profunda. Solte. E no seu tempo, vá voltando, abrindo os olhos. Alonga o pescoço, desce. Isso. Alguém quer compartilhar como é que foi, o que sentiu, qual foi a emoção que veio, o que vocês deixaram partir? Querem compartilhar? Quero. Foi muito interessante porque eu estou com uma coisa, eu tenho um intestino irritável, com intolerância à lactose. E eu andei fazendo umas extravagâncias, sabe? Eu resolvi tomar sorvete nas 50 sabores, mas mesmo tomando a lactase, me faz mal, porque a proteína do leite me faz mal. E aí depois eu viajei, comi umas coisas lá nas comidas que tinha leite, eu tô com uma crise, tipo assim, dá muita diarreia. Então faz mais de 15 dias que eu tô com diarreia. Aí eu começo a ficar fraca, sabe? E é uma coisa que me assusta, que eu fico, porque eu já passei momentos horríveis, que eu não podia comer nada e me dava assim. E aí eu tô numa história dessas. Aí eu entrei em contato exatamente com essa emoção, sabe? Assim, com esse medo, com essa coisa, desse medo de ficar sem comer, E aí foi interessante quando eu mergulhei nesse medo, porque aí quando eu mergulhei nesse medo, eu fui dentro dele, né? Aí não tinha mais o que ver. Era aquilo. Você para de ficar, de ter a ilusão, né? Que a Isso. ilusão é o que assusta. Aí A gente cria uma fantasia, né, de que aquilo é real. Mas é só uma fantasia. De real não tem nada. Pois é, aí eu fui aí vem me vendo assim que o momento agora é outro, né? Que realmente foi por uma coisa, porque antes era muito por uma questão, eu estava me separando, sabe, assim, e era muita coisa para resolver. Agora, se não, você está assim porque você comeu leite, né? É seu corpo físico que está debilitado nesse sentido, assim, não é nada além disso. Então, é só, né, fazer o que você está fazendo. Quer mudar a dieta, que eu já mudei, e pronto, e vai passar. E o medo desapareceu? Aí depois me veio assim, aí nessa hora desapareceu, né? Aí depois eu voltei para a ilusão, para a fantasia. Aí veio assim aquelas coisas da fantasia, tá? Que aí assusta de novo, mas
Eu fiquei muito relaxada depois, sabe assim, fiquei bem relaxada. Então, é só você olhar de novo, né, para o medo, para a emoção, o medo, né? Você olha para o medo e mergulha nele. Nada vai acontecer, não existe nada. É tudo fantasia da nossa cabeça. Uhum, Então, só mergulha. Cada vez que ele vier, vai mergulha. mergulhar, né? Encara ele de frente, dentro dele. Mergulha nele. Uhum. E assim, né? Hoje eu fiz isso bem na prática, porque eu tenho toda aquela questão de ficar só, que eu já, né, já estou superando e tal. Aí eu fico só com saúde, né? Mas hoje eu fiquei só assim. Aí eu fiquei com as molezas, não sei o que, aí dormi, aí depois me levantei, menina, bora enfrentar isso, bora encarar isso. Aí fui fazer minhas coisas e aí pronto. Aí de noite o meu amigo chegou, aí pronto, mas eu passei o dia, né, sozinha, mesmo assim, mesmo estando me sentindo, né, fraca fisicamente. Então foi uma vitória. E quando você trabalhou, né, a iluminação de cada célula, você viu algum lugar no seu corpo que não estava aceso Aí foi o intestino. e você Aí, conseguiu acendê-lo? aí eu coloquei a luz no intestino. Porque você sabe que isso é cura, né? Quando você faz isso, você cura. Você está iluminando aquilo que estava sem luz, nas trevas. Então, vamos trazer luz, Uhum. né? Para cada E, parte do seu corpo que não estava aceso. e hoje eu fiz uma coisa legal, porque aí eu ficava querendo controlar, né, assim, a coisa do corpo. Aí hoje eu tive uma vivência bem legal, que eu digo, menina, eu confio no meu corpo. O meu corpo tem sabedoria, E tem né? mesmo. Então, pois é, então assim, eu confio. Se eu ainda estou com diarreia, é porque ele precisa limpar, né? Porque eu intoxiquei muito. Então, assim, ele tem sabedoria. Na hora certa, ele vai. Sem medos, Uhum, né? De boa. E uhum. quando você olhou para a sua ancestralidade, estavam todos acesos, Tava. Era um lugar escuro, mas assim, com todos os pontinhos acesos. como se fosse ali, ó, a, É, o céu da gardênia. céu da Gardênia. Ficou até Legal, poético, o céu da Gardênia. maravilha. Tem mais alguma coisa, Fabi? E assim, né, uma coisa interessante que eu me permiti também ficar assim, tipo, porque é como se eu não pudesse ficar frágil, entendeu? E assim, eu me permiti ficar, tô mole mesmo, tô com 15 dias com diarreia, né? Tô conseguindo fazer minhas coisas, mas tem hora que dá uma moleza, e é isso, eu quero ficar quieta para poder me recuperar. E eu mereço. É isso aí. A gente precisa entender que nós merecemos descansar também. A vida não é só trabalhar, né? Uhum, A gente tem que ter o nosso momento de relaxamento, de descanso, que é para repor a energia perdida, né? Seja lá com o que eu perdi essa energia, mas eu preciso repor. Então, eu descanso, eu relaxo e reponho aquilo que foi perdido. uhum, E eu mereço esse descanso, né? Eu mereço uhum, ir passear, eu mereço deitar e não fazer nada se é isso que eu quiser, entendeu? Tudo aquilo uhum, que eu quiser é bom para mim. Eu não uhum, estou fazendo de preguiça, eu preciso relaxar. uhum, Porque quando eu relaxo e eu descanso, tem o ócio produtivo. Você consegue ter ideias, você consegue ser criativo, porque você está
descansando. Uhum. Certo? Quem mais gostaria de partilhar? Eu gostaria de partilhar. Pode falar. Sobre os medos, né? Eu visualizei eu visualizei a dor, né? Eu visualizei o momento em que eu sentia aquele pânico, né? Aquela sensação desconfortável. Quando você falou mergulha no medo, a minha sensação foi de que como se eu estivesse passando por algo e quando eu passei eu vi que era só uma fumaça. Foi uma fumaça. E E aí como eu é que vi foi quando depois? eu passei pela fumaça, do outro lado não tinha nada. Uhum. Então essa foi uma sensação muito boa, tipo, Mas né? você pegou um medo específico Peguei alguns, por alguns, e você fez isso com cada um deles. com cada um deles. Ótimo. E quando você E a lembrar de mais alguns, faça isso também, mergulhe. perfeito, perfeito. E da ancestralidade, eu vi uma multidão. Tinha uma multidão, né? Alguns eram como se fosse avatares, não, eu não conseguia ver rosto nem nada. Em outros momentos eu vi minha família, e em outros momentos eu me vi, mas em situações diferentes. Era como se eu estivesse ali como uma rainha do antepassado, como uma pessoa vestida de 1920, e por aí vai. Eu me vi criança, né? Eu me vi em algumas diferenças, mas não muitas, né? E eu agradeci a todos, né, que estavam ali, né? Referenciei a todos e foi interessante. Eu não imaginava, você falou, visualize seus ancestrais. No primeiro momento não veio nada. E aí eu fui respirando, fui focando na respiração, de repente comecei a ter essas visões, comecei a ter essa imagem, né? Uhum. E também quando você falou da questão das células, né, e do arco de luz, foi bem simples para mim. Eu vejo que eu me vejo como ser iluminada. Assim, eu não senti dificuldade, não vi nenhuma célula que não estava acesa, a não ser que ela não se mostrou para mim, mas eu me vi em volta a uma luz branca. Ótimo, Foi muito bom, perfeito. foi muito confortante. Me senti como se estivesse dizendo assim, eu estou bem, né? Eu estou bem, e os demais são as fumaças. O que tem pela frente são só essas fumaças que eu passei e do outro lado não tinha nada. Tinha eu mesma, né? Uhum. Interessante a experiência. Gratidão. Muito legal. E o fato de você se ver vestida, né, sendo outras personagens na sua vida, mostra o contato que você teve, né? Você entrou em contato com vidas passadas, Uhum. né? Não Também só imaginei isso. Outras encarnações, né? aqui e agora, olhando para a ancestralidade, mas você viu também o você em outras vidas, né? Em outras situações, em outras épocas, né? Em outras vivências. Exato. Né? Então, isso é muito interessante, porque você via cada uma e o que você sentia quando via você em 1920, por exemplo, há 100 Não, anos atrás. não senti nada. Eu simplesmente consegui, diante de outros ali, que é, como eu falei, avatares, né? Que eu não consegui perceber rosto, mas eu vi Uhum. claramente eu mesma, né?
E teve alguns momentos quando você falou, olha para dentro de si, que demorou um pouquinho, mas daqui a pouco eu estava como se estivesse me olhando no espelho. Eu me vi. Uhum. E sobre esses ancestrais, não tive um sentimento. E aí, na medida do exercício, eu vi todos iluminados. Então, eu não sei se foi algum acerto de contas ali naquele momento, mas acho que seguimos em paz. Espero, assim espero. A ideia é você, na sua luz, né? Porque você pode ter uma escuridão total, mas se você riscar um fósforo, né? Aquela luzinha é capaz de iluminar todas as que estão apagadas, né? Toda a escuridão é acesa. Então, através da sua luz, você projetou luz para toda a sua ancestralidade. Eita. E você, Daisy? Eu deixei para falar por último para me voltar para cá totalmente. Quando eu abri o olho, eu não sei se a Gardênia já estava com esse céu, eu não vi antes. Mas me deu vontade de chorar, tipo assim, vale, eu estava lá, assim, como se eu quisesse ter continuado lá nesse céu aí dela. Por isso que eu não consegui falar antes, eu fiquei respirando para voltar para cá. E eu queria dizer para a Fabi que quando ela falava, eu vi um outro rosto nela, assim, como se eu tivesse visto uma outra pessoa nela, sabe? Assim, ela tão linda, assim, tão diferente, assim, não sei nem explicar, Fabi, sabe? É porque eu nem estava aqui, eu estava lá no céu, ali da Gardênia, e aí eu estava te vendo outra pessoa, sabe? Mas agora eu tô te vendo tu mesmo, mas na hora que tu estava falando, não era tu, era outra pessoa. E é interessante isso que tu está me dizendo, porque eu sinto, não é como nada é por acaso. E eu sinto que eu estou vivendo, é como se eu estivesse limpando coisas, entendeu? Para renascer. Né? Assim, eu tive alguns indícios disso e coisas que a gente trabalhou, né, Rosa, naquela história que... Uhum. E é como se fosse assim, para renascer, para limpar, para, sabe, para... E outro rosto, assim, outra pessoa, como se fosse você, mas era outra versão de você, sabe? Eu vi isso, Uhum. senti de te dizer também. E do Obrigada. meu processo, eu senti raiva quando você pediu para a gente ver a emoção. E quando você pediu para a gente entrar nela, eu senti raiva de ser invadida. E eu me dei conta que eu fugi disso antes. E aí agora eu estou bem dentro dessa invasão. Né? A Gardênia não está sabendo do que se trata, mas a Rosane e a Fabi sabem, né, que eu estou na casa da minha irmã e tudo. E eu tive muita raiva disso, Rosane. E quando você pediu para a gente mergulhar, o que veio para mim foi raiva de confiar, medo de confiar na realidade, medo de se entregar, medo de ser quem eu sou. E o que você decidiu fazer com isso? Eu decidi olhar para isso, olhar de frente mesmo. E aí, quando eu olhei, que eu encarei a coisa, eu estiquei meus braços para pegar, não era nada. É como se tivesse desaparecido, assim, como se tivesse ficado uma tela transparente, sumiu, não existia mais nada. E aí você dissolveu essa raiva dentro de você? Acabou. E Coisa quando você... boa. Pois é. E foi uma coisa tão assim, Rosana, que as respostas foram chegando dos momentos assim, de que eu evitei entrar nesse momento que eu estou aqui agora. Uhum. Eu desviei os caminhos para não viver o que eu estou vivendo aqui agora.
que é o medo de ser invadida, de ter a minha privacidade, a minha vida, as minhas emoções invadidas. Sabe? E aí eu senti que existia apego nisso. E aí eu ouvi uma voz dizendo: você não tem nada, nem o corpo é seu. Sabe? E isso foi me dando uma paz assim, que eu fui desaparecendo daqui. Por isso que eu disse que quando eu voltei, eu estava lá naquele céu ali, assim. Sabe? Meu corpo parece que foi desaparecendo daqui, dessa cama. E quando você pediu para a gente ver os ancestrais, eu não vi a minha família de origem, eu vi pessoas que eu não sei quem é, como se fosse pessoas assim, o que a gente chama de ET, né, de outros planetas, assim, eu vi essas pessoas. E depois eu vi vocês, e vi outras pessoas que eu conheço, mas eu não vi a minha família de origem. Aí quando você falou, entre em contato com os seus ancestrais, aí eu comecei a ver os meus pais e os meus avós. E eu nunca tinha visto, eu nunca vi o meu avô, o tempo que ele teve aqui na Terra, o meu avô materno, eu nunca vi ele sorrindo. Nunca. Ele passou o tempo que eu tenho lembrança dele, que eu me recordo, era deitado numa cama prostrada. De uma doença que eu não sei dizer o que era, porque fisicamente você olhava para ele e não tinha nada. E eu, naquele tempo, não me atentei, nunca perguntei à minha mãe o que era que de fato ele era doente. Eu não sei do que ele era doente. Mas eu tenho muito medo de ficar doente. Aí entra no que a Fabi falou, de ficar doente sozinha, e as coisas acontecem comigo, e a primeira coisa que vem é medo de ficar doente. Será que eu vou ficar doente? Ai, meu Deus do céu. Será que eu vou morrer? E veio os meus dois avós, o materno e o paterno. O paterno, ele faleceu muito rápido de um AVC. E eu me conectei muito com eles dois quando você pediu para a gente entregar o destino e ficar só com o nosso destino. Sim. Veio muito forte. E aí eu vi o meu avô materno sorrir. Olha só. O meu avô paterno eu não conheci porque ele faleceu quando eu era criança, né? Ainda bebê, então eu não cheguei a conhecer ele. Mas o meu avô materno eu conheci. E eu fiquei muito feliz porque ele sorriu. Pela primeira vez eu vi ele sorrir. Olha que coisa linda. Foi. Então, é por isso que eu demorei a voltar. Deixei as meninas falar, porque eu senti que eu não estava nem aqui, sabe? Eu olhava para vocês, eu tinha vontade de chorar. E foi me dando uma confusão, como se meu corpo não quisesse voltar para cá, ficar aqui. Foi muito estranho, mas agora eu tô voltando já. A Gardênia, ela passeou pelas vidas passadas dela, né? E você foi se encontrar com sua família Cósmica. cósmica astral, né? Então, cada um de vocês teve uma experiência única, né? Você se encontrou com a sua família astral, né? Sua família cósmica, de onde você veio, né? A Gardênia passeou pelas vidas e a Fabiana visitou os ancestrais. Eu ficava, meu Deus, os meus ancestrais. Aí, às vezes, quando eu estou fazendo essas meditações guiadas, a pessoa me diz, né, fica guiando, e eu fico, meu Deus, sabe assim, sem saber como me encontrar. E eu me vi no centro, assim, eles em círculo em torno de mim. Não era naquela ordem, era assim, em círculo. Eu procuro guiar, mas não direcionar o que você tem que ver, né? Eu procuro te colocar numa posição em que você faz a sua história, você faz a sua viagem, né? Eu só dou uma diretriz, né? E aí você vai criando a sua própria história, né? Então, esse é o ideal.
direcionar sem direcionar muito. É, só formatar. É, só, ó, pega Eu, esse norte, vamos indo para esse norte, e eu aí sinto cada que um faz você a sua pega viagem. é como se você pega na nossa mão e diz assim, tá aí, o caminho é esse, vai, né? É isso aí. E cada um fez uma viagem aí, né? Diferente. Foi. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Eu quero E é... só lhe agradecer, viu, Rosana? Porque Hã? eu quero agradecer a você, porque para mim, para o que eu estou vivendo agora, foi muito importante Que bom. esse trabalho de hoje. É, para mim também, porque eu mergulhei, eu precisava desse mergulho exatamente. Eu estava vivendo, eu estou vivendo essa emoção, que é esse medo, que eu tenho medo, né? Assim, como eu já passei pelas crises de intestino irritável, eu fiquei bem magra, aí você não pode comer nada. Uma vez até uma maçã ardeu no meu estômago, eu fiquei em pânico. Aí esse medo de ficar doente, né, de precisar que as pessoas cuidem, de ter que, de ter que ir para casa das pessoas, é horrível, me dá um medo horrível. Aí é terrível mesmo. Mas olha, vocês podem fazer esse exercício com qualquer emoção, né? Às vezes a gente tem uma emoção de, poxa, mas eu tenho um gênio do cão, e isso incomoda, né? Então, olhe para isso, mergulhe nisso, né? Você pode dizer assim, eu me apaixono por todo mundo que eu vejo, né? Mergulhe nisso, vamos entender, vamos trazer. Quando você mergulha na emoção, vem as respostas de onde que isso vem. Você começa a entender esse processo que acontece em cima de você, né? Pode ser coisas de infância, pode surgir uma memória de quando você estava no ventre materno. Então, as respostas vêm. E aí a emoção se acalma, né? A emoção encontra o seu lugar. Porque uma coisa que a gente aprende, e que nem todo mundo sabe, é que quando você não consegue nomear algo, né? Uma sensação, um sentimento, uma emoção, e você não consegue nomear, ou seja, você não sabe dar nome para aquilo, né? Às vezes, como é que a gente aprende a nomear as coisas? O bebezinho, ele chora porque está doendo a barriga, por exemplo. E aí a mamãe vem e dá um nome para aquela dorzinha na barriga. Nenê está enjoado, nenê está com raiva, nenê está triste. A mãe vai dando nomes e a criança vai aprendendo que aquela coisa que ela está sentindo, né, aquele mal-estar, aquela coisa que incomoda, tem aquele nome. E, às vezes, a mãe confunde. Nem sempre, né? A mãe sabe exatamente o que está se passando. Às vezes, a criança está com raiva e a mãe diz, está tristinho. Né? Então, ou a criança está com raiva e a mãe fala, está com dorzinha de barriga. Então, a gente se perde muito nessa nomeação de emoções, porque é a mãe, é o cuidador que nos ensina o que é que eu estou sentindo. E nem sempre, quando a gente cresce, a gente consegue traduzir. Então, tem sentimentos, tem emoções dentro da gente que a gente nem sabe o que está sentindo, só sente aquele mal-estar, aquela coisa. A angústia, o que é? É uma emoção, é uma energia que fica circulando sem nome dentro de você. Quando você mergulha no teu silêncio,
e mergulha nessa emoção, você entende o que ela significa, ou seja, você consegue nomeá-la. Quando você consegue nomear aquele sentimento, aquela emoção, pronto, acabou. Ela deixa de te angustiar e você pode pegá-la e guardar ela na caixinha dela. Porque você já sabe o que ela significa dentro de você. Então, muito dos nossos medos tem a ver com emoções que eu não consigo nomear. Gera ansiedade, gera angústia, porque eu não sei nomear, eu não sei o que eu estou sentindo. Né? E às vezes a gente mesmo diz, eu nem sei o que está acontecendo, eu não sei o que eu estou sentindo, eu só sei que eu estou me sentindo esquisita, né? Eu estou com uma sensação estranha, estou esquisita. E o que é isso? É uma emoção que eu não nomeei. Então, peraí, vamos entender o que isso significa? Então, vamos olhar, vamos mergulhar nela. E quando você encontra, né, que você atravessa por ela, pronto, a angústia sumiu. O mal-estar foi embora. Então, esse exercício serve para a gente aprender que as coisas não importam. Muito é ilusão. E quando eu percebo o que ela significa, que eu entendo, eu me liberto. E é isso, meninas. Bora mergulhar, meu povo. Mas foi bom, é sensação tão boa de mergulhar, porque você, né, que fica criando aquelas fantasias. Aí quando você mergulha, pronto, está dentro da história e nem morreu. A primeira vez que eu mergulhei, agora foi fisicamente, né? Foi lá em Fernando de Noronha. E aí estava com aquelas coisas, né, gente? Um medo terrível, terrível, de que eu não ia conseguir respirar com aquele negócio. Não vou conseguir respirar com esse treco. Então, eu não conseguia afundar porque eu não sabia respirar. Aí, o rapaz, né, que estava me guiando, eu segurei na mão dele, mas eu apertava tanto, coitado, acho que quebrei até os dedos do rapaz, tanto que eu apertava. Um medo, um medo, um medo. Ele, calma, vai dar tudo certo, vamos lá, respira pela boca, né? Respira direitinho. Aí bumba, quando eu mergulhei dentro da água, a sensação é que eu não estava na água, eu era a água. Eu não estava, eu sou. Eu não estou, eu sou. Né? Então, eu fazia parte daquilo, eu não estava ali como uma invasora, eu era parte de tudo aquilo, eu era parte da água, era parte dos peixes, era parte de tudo que tinha ali, né? E foi a sensação mais maravilhosa da minha vida. Eu até hoje eu não consegui ter uma sensação que superasse essa. Em delícia, em gostoso, em beleza, né? Então, ali foi um estado de iluminação. Rosana, agora tu me fez lembrar uma experiência que eu tive esses dias, semana passada, que eu fui para um sítio, de boiar. Ah, é uma delícia. Porque eu disse, gente, isso aqui é pura meditação. Porque eu consigo boiar, entendeu? A minha mãe não consegue, meu irmão não consegue, eles afundam e eu fiquei assim, boiando, olhando para o céu, olhando para os urubus. Gente, é uma vivência fantástica, que é a entrega, né? E aí você fica assim, se você ficar com medo, você afunda. Mas se você se entregar, você boia, você não afunda. E eu fico tempos e tempos assim, boiando. Eu digo, olha, eu nem tenho medo de me entregar como eu pensava. Então, né, só concluindo o raciocínio, quando você mergulha, né,
você não está mais, você é. Então, se você mergulhar na emoção, você é a própria emoção. E aí você sabe exatamente o que ela representa. E aí a ilusão do medo, do que, o que pode acontecer, o que ela pode ser, desaparece, porque você está mergulhada, você é aquilo. Então ela deixa de fantasiar qualquer coisa que seja. Né? Então, quando eu falo de mergulhar, é justamente essa emoção, essa sensação que eu tive de ser parte integrante da natureza. Eu não estava ali, eu era ali. Eu era tudo aquilo, né? Então, é uma sensação de amplidão. Você é imensa, você não tem como mensurar. Então, você é maior do que a coisinha, né? Do que a emoção, do que o medo, do que a tristeza. Você é muito maior que isso. Porque você é a própria natureza, você é a própria divindade, você é a própria luz. E essa tomada de consciência é que faz com que os medos desapareçam. E isso é tão curativo, né, gente, que cada um de nós trouxe uma questão diferente, né? E que era, vamos dizer, um monstro para a gente, né? E quando a gente mergulhou nela, a minha ficou transparente, né? A garganha ficou fumaça. Da Fabi também desapareceu. Então, assim, parece assim como se fosse uma mágica, né? A gente olhando assim, né? É a cura real, né, É Rosana? a cura. É quando a gente deixa de ser e passa a pertencer. A gente deixa de estar e passa a ser. Nós somos luz. Só que a gente esquece disso. Somos deuses e nos esquecemos disso. Nós temos um poder tão grande da mente, um poder tão grande da nossa energia da Kundalini. Você realiza milagres cada minuto da sua vida. Só que você não confia em você. Você deixa as crenças, né? Do que disseram lá atrás, quando você era criança, você acreditou naquilo, e essas crenças te impedem de alcançar a sua divindade, de alcançar a sua criação. É por isso, assim, que para mim, né, que eu me sinto tão bem quando a gente está junto, assim, aqui nós e em outros grupos, porque nesses lugares a gente acessa isso, né, essa consciência. Uhum. Né? Quando a gente está fora desse campo aqui, né, nosso, que é um campo diferente, aí a gente fica nessa crença, nessa ilusão, né? A gente se esquece de quem realmente a gente é. Por isso que eu acredito muito assim no poder da gente se juntar para se curar, né? Isso aqui foi um processo de cura de cada uma de nós. Com certeza. Você conduziu para a gente, assim. Que quando a Rosana falou assim, deixa aí o que não te pertence, nesse momento veio até os medos da minha mãe, que ela tá passando por umas situações, e aí vem desabafar comigo, e é como se aquela energia dela ficasse no meu campo. Mas aquilo não me pertence, né? E aí eu acho que é isso, o que a Deise está dizendo. Aqui a gente está no momento onde é como se fosse um espaço seguro. E a energia é tão boa que a gente delimita esse espaço, né, que a gente não sente essas interferências. E aí, em outro momento, eu acho, né, que
que a gente começa a ter essas interferências energéticas e a gente se deixa tomar pelo medo que não é nem nosso, por uma culpa que não é nossa, um sentimento que não é nosso. É simplesmente invadir o campo e você está se apropriando daquilo. Né? Medo é altamente contagioso, viu, gente? É. Sim. Então, se vocês estiverem perto de alguém com medo, se isolem. Não, isso não é meu, não me pertence. Porque medo é altamente contagioso. Principalmente depois de tudo que a gente passou nesses últimos anos, né? Que o medo foi assim, pegou a psicosfera do planeta todinho em forma de medo. Então, é altamente contagioso. A gente precisa tomar muito cuidado quando está perto de alguém que sente medo. E aprender a blindar a nossa energia, né? Justamente para poder a gente se proteger e não ter essas interferências, né? E não, o medo é uma negatividade, mas tem gente que é pessimista, né? Tem aquela pessoa mal-humorada que só reclama, aquilo chega a doer o coração, assim, quando eu estou com uma pessoa, eu sinto aquele baixo astral, né? Antes eu não tinha essa consciência, hoje eu tenho o quê? Eu quero fazer algum exercício, seja de meditação, seja algo que me dê a sensação de que eu estou restabelecendo a minha energia. Porque eu sinto a minha energia cair mesmo. Né? Eu não quero me deixar levar. Antes eu me deixava levar, eu chorava pelo sofrimento dos demais. Claro que a gente se envolve, mas eu entendo que a gente tem que proteger a nossa energia. Olha, gente, Com ser certeza. empata significa eu consigo perceber a dor do outro, o sentimento do outro, o que se passa com o outro. Só que eu não posso permitir ficar mal. Olha Porque como o ela é outro está linda. mal. Diga oi, Mariana. Oi, Mariana. Tia Rosana. É linda, Mariana. E tia Fabiana. Tia Fabiana. Linda. Chegou, Muito tava lá linda. na Muito linda. Então, gente, é isso. Não vamos permitir que aquilo que é do outro nos fira, nos machuque, né? Porque como é que eu posso ajudar você se a tua dor me derrubou? É. Tá? Então, não pode. A gente tem que entender que a compaixão eu entendo o que você está sentindo, mas eu não estou sentindo o mesmo que você. Eu respeito a sua dor, estou aqui para o que você precisar, mas eu não posso sentir o que você sente. É até uma forma de segurança, né? Porque se você sente, você vai embora junto. Se você não sente, você está ali para ajudar. Olha, eu estou aqui porque você precisar. Mas você precisa sentir, entender, né? A compaixão eu entendo o que você está sentindo e sou solidária à sua dor. Mas eu não vou sentir a sua dor em mim. Mesmo porque a sua dor é sua, eu não posso pegar o que é seu para mim. Isso seria roubo. Apropriação indébita. Apropriação cultural. E sempre me ensinaram, desde que eu era criancinha, que o que é do outro, o que é meu, e eu não posso pegar o que é seu. É, verdade. Certo? Então, vamos levar isso para casa. Né? Já que a gente já está em casa, vamos guardar aqui dentro. Gardênia, esse mudando de pau para cacete. Esse teu sotaque é de onde? Do Pará, é? Não, até parece, né? Mas é do Rio de Janeiro mesmo. Ah. Eu moro no Rio há muito tempo, mas sou de Fortaleza.
Nesse momento eu estou passando uma temporada aqui, mas daqui a pouco estou por lá de novo. Gosto muito do Rio. Energia boa. Apesar de tudo. É se blindar, né? Se blindar das energias. Então, estou aprendendo. É um processo. Uhum. E gratidão, Rosana, né? Obrigada, meninas. Rosana. Obrigada a vocês. Muita luz, né? E semana que vem teremos constelação na segunda-feira contratada, tá bom? Aí eu espero vocês. Presencial, né, Rosana? Não, online. Online? Online. Também. Tá bom? Tchau, obrigada. Boa Tchau, noite. meninas. Boa noite. E mergulhem, viu? Já mergulhar de novo. Eu quero sair disso agora, que eu não quero mais isso na minha vida. Perfeito. Beijinho. Beijo. Tchau. Tchau.